É na constância, é na disciplina que a gente consegue ver o nosso resultado. Mais do que fazer a diferença é a gente se sentir bem por a gente ter começado hoje. Esse dinheiro que está lá, o que as instituições financeiras, cooperativas e bancos fazem com esse valor que está lá na poupança? A gente tem então projeções de se manter ainda em alta, ainda em 2026. Entender como é que o teu coração fica, né, no momento de rentabilidade negativa é muito importante quando for olhar para a renda variável, né? Na renda fixa eu não vou ter o friozinho na barriga. Na renda variável eu preciso lidar com isso, né? E tu não tem o risco então de perder o valor que tu aportou, que é o teu capital que a gente fala. Não existe o tempo certo, perceber, talvez estar dentro do mercado, que o valor que a gente tinha guardado lá embaixo do colchão, talvez eu não consiga comprar as mesmas coisas quando eu for no mercado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Bem-Estar Financeiro, no Fly Hub de Sapiranga, que no dia 2/7 estará completando um ano de atividade e hoje nós recebemos a gerente de investimentos da Sicredi Caminho das Águas, Amanda Brandt, que vai conversar conosco sobre produtos de investimento, como ferramentas para você atingir o tão sonhado bem-estar financeiro e prosperidade na sua vida. Amanda, muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada. Amanda, para a gente começar o nosso bate-papo, para quem está começando a investir, geralmente as pessoas começam com valores pequenos, enfim, geralmente a pessoa que começa a investir em busca do tão sonhado bem-estar financeiro não tem tanto dinheiro para investir de uma vez só. Qual é o produto assim de entrada? Qual é que seria o produto mais adequado para quem está começando? Edu, então hoje na cooperativa, quando a gente vai falar, né, para os nossos associados que vão iniciar então essa questão de investimentos, a gente acaba orientando a poupança, principalmente porque ela é um produto que tem um acesso rápido, tem liquidez, tem isenção de imposto de renda, então a pessoa pode utilizar ele mais no fluxo de se precisar resgatar, se tiver alguma questão de emergência, né? Então a gente vai orientando a poupança nesse viés, tá? Além disso, né, a pessoa que ela vai iniciar fazer, né, esses aportes, a gente tem a programação da poupança que acaba auxiliando muito o nosso associado, então todos os meses tem ali um valor específico que sai da conta corrente e vai para a poupança. Então ele consegue já ter esse mecanismo, né, como auxílio para ele, para que ele consiga aumentar então essa reserva. Além disso, né, a gente tem o fundo garantidor do produto poupança e também o fundo garantidor da nossa cooperativa. Então ele tem aí um reforço, né, de segurança frente a esse produto. Então, em resumo, a gente sempre olha, né, para quem está iniciando o produto poupança. Ele é um produto simples de entender, fácil de aplicar, fácil de resgatar, isento de imposto de renda e acessível a todos. Qual é o valor mínimo que, se eu quiser começar a aplicar hoje, que eu preciso aportar na poupança? Hoje consegue com R$1. R$1? Com R$1 já consegue ter aí, iniciar, né, essa poupança no Sicredi. O que a gente fala muito nas conversas que a gente tem sobre bem-estar financeiro, que o mais importante não é o valor, e sim o hábito, ou seja, você começar a guardar um pouquinho todo mês. E R$1, aí não tem desculpa, né, Amanda? Aí não tem por que não começar. Tá, e os brasileiros, eles estão guardando mais ou sacando mais? Como é que esses números têm se comportado aqui nos últimos meses, especificamente do produto poupança? Depois a gente pode abrir para outros produtos, mas já que a gente estava falando de poupança... Hoje, então, o mercado, né, se a gente for olhar o dado de maio, né, então sempre o mercado ele vai olhar o mês que passou, né, nesse mês de agora que a gente está em junho. Então, no último mês, então, se a gente olha o produto poupança, a gente teve, então, um acréscimo líquido de 2,6 bilhões no mercado. Isso quer dizer que, dentro dos aportes que foram feitos, então, pessoas que aportaram recurso, menos os que resgataram, a gente teve um resultado líquido agora no último mês de maio.
2,6 bi positivo. Líquido. A mais de aplicações do que resgates. De incremento no produto poupança, quando a E gente olha a nível Brasil, né? Tá. E os demais produtos de renda fixa, os CDBs, eles acompanharam esse movimento também ou não? Sim, os CDBs eles acabam crescendo, né? Principalmente pelo cenário atual que a gente está, né? Então, uma Selic mais alta, a gente tem, então, projeções de se manter ainda em alta, ainda em 2026. Então, olhando para um produto que é conservador, sem grandes volatilidades, os CDBs, eles continuam crescendo, principalmente porque o brasileiro, né, mais conservador, ele acaba optando por esses produtos nesse cenário de alta. Que interessante, né? Porque as pessoas economizando mais é um sintoma que a economia também, de certa forma, está contribuindo, está ajudando. E essa atratividade dos produtos, a Selic a 14%, torna realmente os produtos de renda fixa muito atrativos, né? E a poupança, ela tem todo esse papel social também, né, Amanda? Se tu puder falar um pouquinho sobre. Eu que estou aplicando, eu recebo os benefícios, então, de ter uma reserva de emergência, de ter um valor disponível quando eu precisar. Eu recebo juro todo mês. Mas e esse produto, ele... de que forma ele ajuda a comunidade também? Esse produto, esse dinheiro que está lá, o que as instituições financeiras, cooperativas e bancos fazem com esse valor que está lá na poupança? Hoje, então, o valor que é investido em poupança, ele acaba se transformando, né, na outra ponta do negócio, num crédito. Então, crédito do agronegócio, crédito imobiliário. Então, a gente consegue, então, além de rentabilizar esse nosso associado com a poupança, a gente consegue apoiar os outros associados que estão olhando, né, para o desenvolvimento do seu negócio, olhando para a sua casa própria. Então, a gente tem o recurso em si, né, ele tem esse círculo, né, a gente vai captar, então, numa ponta, vai apoiar na rentabilidade de um associado que tem um perfil mais de investidor, e do outro lado a gente vai estar apoiando, então, os nossos associados nos sonhos deles, né, de ter a casa própria, de ter, então, esse recurso investido no seu negócio, olhando, então, para o agronegócio. Ou seja, se aquela comunidade tem a cultura da poupança, ou seja, a poupança aqui no sentido de guardar dinheiro, todo mundo sai ganhando, né? E me diz uma coisa, qual é a diferença que a gente ouve falar muito sobre renda fixa e renda variável? O que muda de um para o outro? Quando a gente olha, então, para a questão de renda fixa, a gente está falando, então, de um produto mais conservador, onde o associado vai fazer, então, essa aplicação e todos os meses ele vai receber esses juros. Tem um certo grau de previsão sobre esses valores que vão entrar através desse investimento e tu não tem o risco, então, de perder o valor que tu aportou, que é o teu capital que a gente fala. Quando eu olho para a questão de renda variável, esse associado vai fazer esse mesmo investimento e no próximo mês ou em 2, 3 meses ele pode ter um valor menor. Então eu apliquei R$1.000, nos próximos meses eu posso ter menos, posso ter 990, pode ser 900. É juro negativo, então. Ele pode dar, sim, dinheiro, dependendo da alocação que o associado for escolher nesse valor. E o contrário também pode acontecer. Pode ser que se ele for comparar, então, um com o outro, esse mesmo produto de renda variável pode ter dado uma rentabilidade maior, porque ele tem esse perfil, um perfil de uma volatilidade. Então, quando eu falo volatilidade, uma rentabilidade mais alta, uma rentabilidade mais baixa, né? Então ele tem esse perfil. Então identificar esse perfil do nosso associado é muito importante, que a gente faz através do API, né? Que é a análise do perfil de investidor, onde através dessa análise a gente consegue identificar, né, o perfil conservador, moderado e arrojado. E eu, como gerente de investimentos, e os gerentes lá que atendem nas nossas agências conseguem também identificar qual que é o melhor produto que a gente vai ter ali dentro da nossa grade. Na renda fixa eu não vou ter o friozinho na barriga. Na renda variável, eu preciso lidar com isso, né? Isso, e entender o teu perfil, entender os teus objetivos, entender como é que o teu coração fica, né, no momento de rentabilidade negativa é muito importante quando for olhar para a renda variável, né, para a composição da carteira num todo. E a renda fixa não tem essa volatilidade? Não, a renda fixa, o que tu vai identificar, né? Vou ter um produto, então, que vai acompanhar a Selic, por exemplo. Então, um mês eu posso receber um pouquinho mais, outro mês eu posso receber um pouquinho menos, porque a Selic, ela vai variando. Mas eu sempre vou ganhar. Mas tu sempre vai receber. Então, essa variação que a gente tem na renda fixa é sobre o ganho, não sobre o teu capital.
Tá, e o que a gente escuta bastante também é a tal da previdência privada. O que é a previdência privada? Que tipo de investimento é esse? A previdência privada, ela tem um objetivo principal, que seria o investimento de longo prazo, então eu vou olhar para a minha aposentadoria, mas hoje o mercado também trabalha, né, com a previdência para os filhos, a previdência olhando para a questão sucessória, porque ela é um produto hoje que não entra em inventário, então os beneficiários, né, a pessoa que eu escolho deixar esse recurso, consegue acessar sem passar pelos processos, então, de inventário. Então, hoje a previdência, ela tem, como eu falei, né, o principal de longo prazo, mas tu pode utilizar ela de diversas formas. Hoje no Sicredi, então, a gente acaba contratando a previdência, né, a gente faz toda uma análise junto com o nosso associado para identificar qual plano faz mais sentido para ele, qual é o perfil dele, para que essa previdência também esteja adequada aí dentro dos seus objetivos. Então, a previdência hoje ela é utilizada de modo principal no longo prazo, mas sim a gente consegue ter algumas ramificações desse produto para outros objetivos. Se eu quiser, por exemplo, trocar de carro no ano que vem, a previdência não é o produto certo para mim, né? Não, aí seria de longo prazo. Aí seria o ideal, então, tu olhar então para uma poupança, para um CDB, para um fundo de investimento mais conservador. E as letras? Como é que funcionam as letras? A gente ouve falar bastante de letra de crédito LCA, que é a letra de crédito agropecuário, LCI, letra de crédito imobiliário. Que tipo de investimento é esse? Esse investimento, então, ele acaba tendo a isenção de imposto de renda, tá? Ele é um produto, então, que tem um benefício para a pessoa física. Além disso, ele vai ter, então, um período mínimo que esse recurso ele precisa ficar investido. Então, são 6 meses que tu não consegue mexer nesse recurso. E ele também acaba apoiando, então, do outro lado, a questão do crédito, né? Crédito do agronegócio vinculado à LCA, crédito imobiliário vinculados à LCI. Bom, Amanda, quando nós investimos os nossos recursos, nosso dinheiro numa instituição financeira, seja lá um banco ou uma cooperativa de crédito, existe uma garantia do governo chamada Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por CPF, que é para nós ficarmos tranquilos e que o nosso dinheiro está em segurança. Nas cooperativas de crédito, aqui a gente fala do Sicredi, existe uma garantia adicional. O pessoal fala que tem uma dupla garantia, que é o FGCOP. Como é que funciona o FGCOP? Então, o FGCOP ele é um fundo no qual as cooperativas fazem parte. Então, se por um acaso alguma das nossas cooperativas, né, precisar desse valor, o associado, além de receber o do fundo garantidor, ele recebe esse auxílio, né, esse valor também da nossa cooperativa. E um ponto muito legal que eu quero trazer, né, aqui para nossa fala, é que há mais ou menos um mês atrás eu estava lá no nosso centro administrativo, que é em Porto Alegre, e o diretor ele citou, né, que a gente nunca utilizou esse fundo garantidor. Então, o sistema Sicredi num todo, e a nossa cooperativa entra junto nisso, nunca utilizou desse fundo. Então, acaba mostrando, né, e demonstrando o quão sólido é a nossa cooperativa, o quão, por mais aí que a gente tenha mais de 100 anos, como que a gente consegue passar por diversos cenários, né, macroeconômicos, e a gente consegue se permanecer, né, sempre respeitando e trazendo, então, esses respaldos de segurança para os nossos associados. O FGC, por outro lado, já foi acionado várias vezes, né? Isso, a gente tem casos bem recentes, né, de instituições financeiras que entraram, então, em recuperação judicial e que precisaram acionar o fundo garantidor. Então, de novo, né, a gente tem aí um escape de valor bem alto do fundo garantidor, onde os bancos vão continuar, então, fazendo, né, os seus pagamentos como normalmente, mas a gente tem esse gap, né, frente ao fundo garantidor, porque ele teve que fazer bastante pagamentos aí para os investidores. Ok. Chegamos ao final, então, da nossa gravação. Amanda, muito obrigado pelas tuas contribuições. Esperamos ter contribuído com o bem-estar financeiro dos que nos assistem. E os produtos de investimento são ótimos aliados, são excelentes aliados. Afinal de contas, não é muito recomendável guardar dinheiro em casa debaixo do colchão, né, Amanda? Isso, o Edu já estava terminando, né, mas eu vou aprofundar um pouquinho. Hoje, quando a gente deixa o nosso recurso sem uma rentabilidade, né,
a gente vai perceber, talvez até dentro do mercado, que o valor que a gente tinha guardado lá embaixo do colchão, talvez eu não consiga comprar as mesmas coisas quando eu for no mercado. Então, quando eu tenho esse recurso tendo uma rentabilidade, eu consigo nivelar ele frente à rentabilidade da Selic, por exemplo, né? Menos a nossa inflação. E aí, aquele juro real ali acaba potencializando a minha rentabilidade e deixando o meu dinheiro mais atualizado. Então, é bem importante a gente ter esse recurso investido em instituições, né? Então, instituições sérias, né? Sempre. Então, os principais ganhos para quem quer guardar, quer começar a se organizar financeiramente, seria que o dinheiro está seguro, ele está em segurança, ele não está exposto, né, a um roubo, alguma coisa. Na instituição financeira, na cooperativa, por exemplo, ele está seguro. E também todo mês eu recebo uma remuneração. E dependendo do valor que eu tiver, eu posso ter uma fonte de renda adicional, que é o juro, sem eu precisar trabalhar, que a gente chama de renda passiva. E o que nos dá uma tranquilidade, uma segurança também em caso de alguma emergência. Ou também uma oportunidade. A gente sabe que fazer negócios com dinheiro na mão, muitas vezes você consegue barganhar preço. Então, em produtos que têm uma liquidez diária, a poupança, por exemplo, ela está sempre lá disponível. Eu posso sacar a hora que eu quiser. Eu consigo aproveitar ótimas oportunidades de compra também, né? Então, Amanda, muito obrigado aí pelas tuas contribuições. Volte sempre. E considerações finais? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui com todos vocês, né? Poder trazer um pouquinho do nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga cada vez mais potencializar o conhecimento, a educação, né? Frente aos produtos de investimento. Então, o meu recado seria que iniciem, né? Mesmo que seja um valor menor, iniciem. É na constância, é na disciplina que a gente consegue ver o nosso resultado, a gente consegue ver o nosso valor ganhando forma. Então, não existe o tempo certo, o horário certo de iniciar, a hora é agora. Então, meu convite fica para que todos possam iniciar, né? Como eu falei no começo, é com R$1, então se for com R$1, iniciem, que lá na frente esse recurso vai fazer muita diferença. E mais do que fazer a diferença é a gente se sentir bem por a gente ter começado hoje. Então, acho que seriam as minhas considerações finais. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo, né, Amanda? Verdade. Então tá, obrigado de novo pela sua presença. Obrigado aos que nos assistiram. Esperamos ter contribuído aí para a prosperidade de todos. Um abraço, pessoal.